Glória a Deus! A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos que neste momento estão sintonizados conosco aqui na nossa EBD Podcast, nossa EBD Online, Escola Bíblica Dominical Online, nesse formato de podcast. Hoje é dia 2 de fevereiro e nós estamos na lição de número 5. E para esta lição de hoje, com o tema Jesus é Deus, eu tenho o prazer, a honra, o privilégio. Como é que eu falo melhor ainda? Eu preciso apresentar bem dessa vez. Eu tenho as palavras inefáveis para apresentar, porque eu tenho o imenso privilégio de hoje apresentar esse podcast com a minha linda, amada, bela esposa, minha pastora, minha princesa, Cleude Belo. Seja bem-vindo, meu amor. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigada. E louvamos a Deus por mais um dia, para estar aqui mais uma vez compartilhando essa lição, né, de número 5. E que eu tenho certeza que será uma manhã produtiva, uma manhã abençoada. Então, você que está ligadinho aí, ligadinha, fica atento, porque o Senhor tem grandes coisas para lhe ensinar nesta manhã, nessa lição. Jesus é Deus. Glória a Jesus. Então, se prepare aí sua revista, você que tem revista, prepare aí sua Bíblia, caso você não tenha revista, prepare aí um bloquinho de nota. Se prepare para aprender, desfrutar do muito que Deus tem para nós nesta manhã. Eu vou começar com uma oração, apresentando essa EBD online a Deus. Logo após a oração inicial, a gente passa a prosseguir com Cleude lendo o textual, verdade prática e dando continuidade à nossa lição. Convido você em casa a orar conosco. Querido Deus, Deus bondoso, Deus maravilhoso, estamos aqui nesta manhã, neste domingo, para poder apresentar o melhor para Ti. Deus, tire toda altivez, toda soberba humana, dai-nos inspiração do Teu Espírito Santo, que Teu Espírito nos conduza, nos instrua as palavras corretas para poder falar e que todos possam aprender e não possa ficar nenhuma dúvida. Que tudo que é complicado possamos falar de maneira simples e fácil para a honra e glória do nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais importante, meu amor, é sempre ter o Espírito Santo conosco, porque é Ele quem nos guia e quem nos instrui para falar tudo o que é certo, né? Com certeza, é o nosso melhor professor, né? O nosso professor de excelência. E ai de nós, se não for o Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, lição de número 5, Jesus é Deus, texto áureo e verdade prática. Texto áureo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe está em João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. E depois, versículo 9 ao 14. João, capítulo 1, versículo do 1 ao 4. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez.
nele estava a vida que era a luz dos homens. Agora, versículo 9 ao 14. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todo quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Versículo 14, para terminar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós temos uma palavra-chave que foi sugerida para nortear a nossa lição, que é a palavra Emanuel. A palavra Emanuel. E a palavra Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco. Que, popularmente, Deus conosco, mas que no original muito mais próximo do hebraico é Deus no meio de nós. Deus no meio dos homens. Qual é a intenção, meu amor, e todos que estão a nos escutar, dessa revista? A intenção dessa lição de hoje é demonstrar que Jesus Cristo não é um simples homem, como alguns acreditam. Alguns erroneamente acreditam que Jesus é só um homem que pisou nessa terra. Outros, erroneamente, acreditam que Jesus seja alguém que recebia espíritos do além. Eu já ouvi teses, tem tanta coisa que as pessoas falam, eu já ouvi teses dizer que Jesus era um extraterrestre. Era que veio de uma geração evoluída de um outro planeta e pisou nessa terra. Então são tantas teorias e teoremas acerca de Jesus que muita gente ainda fica com dúvida, afinal de contas, quem é Jesus? Inclusive tem essa pergunta na Bíblia. Olha como é interessante. A gente tem as nossas anotações, mas no início da aula a gente pediu para o Espírito Santo ensinar para ficar mais fácil para você que nos escuta. E tem essa pergunta na Bíblia. Quando Jesus está dentro de um barco, e o barco está sendo assolado pelas ondas, tempestades, e Jesus está dormindo. E os seus discípulos olham para ele e dizem, não te dá que perecemos? Jesus se levanta e diz, vento, cala-te, mar, se acalma. E na mesma hora, o vento se acalmou, a tempestade cessou. E aí o texto diz assim, que olham um para o outro, e a pergunta que eles fazem é, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é Jesus? Então, para muitos, Jesus é um poeta, para muitos, Jesus é alguém que recebia espíritos, um extraterrestre, mas para nós, quem é Jesus? Para a igreja, quem é Jesus? Para nós, Jesus é Deus. Ele estava com Deus e ele é Deus. E é sobre isso que a nossa lição vai tratar. A nossa lição vai tratar exatamente sobre este verbo que é Jesus, que sempre esteve no princípio. A expressão no princípio era o verbo, é de Gênesis. Gênesis diz, no princípio. João diz, no princípio. Então, o que a lição está trazendo é que Jesus sempre existiu. Anote isso, você que está em casa. Qual é a base da lição? Número 1, Jesus sempre existiu. Sempre existiu, desde o princípio. Número 2, esse Deus que sempre existiu é Emanuel. Ele viveu no meio de nós. Ele viveu no meio dos homens. O Deus que sempre existiu e habitou conosco.
Mas a introdução da nossa revista vai tratar exatamente sobre João o apóstolo. É interessante a gente notar algumas coisas sobre João e qualquer momento que você quiser me interromper, fique à vontade. Algumas coisas que a gente precisa entender sobre João, que escreveu sobre o Verbo. Quem é João? João, a gente sabe que cada evangelho foi escrito para um público. Mateus foi escrito para os judeus. Marcos foi escrito para os romanos. Lucas foi escrito para os gregos e João escreveu para toda a igreja. Mateus para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para toda a igreja. Porém, João, ele era judeu. Yohanan é o nome dele em hebraico. Yohanan. João é o nome de Deus. É judeu. Então, a mentalidade de João é uma mentalidade monoteísta. O que é mentalidade monoteísta? Ele entende que não existe 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses. João, mesmo escrevendo para a igreja, ele tem na mente de que Deus é um. Não existe 2 deuses. É esse João que entende com a mentalidade judaica de um judeu, de que não existe 2 deuses, só existe um Deus, é esse João que vai escrever. No princípio criou Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está dizendo o seguinte, só existe um Deus. Essa é a visão de João. Eu entendo que só existe um Deus, mas este um Deus tinha um Verbo com ele, que não eram 2, eram um. É o mistério da divindade. A divindade de Cristo com Deus é um mistério que você não consegue mencionar. São 2 pessoas, mas não são 2 deuses. São Pai, Filho e Espírito Santo, que foi estudado na lição passada, mas que 3 pessoas que se subsistem, que coexistem como um único Deus. Então, é esse João que está escrevendo o livro que nós estamos lendo. É esse João que vê Deus como um e vê Jesus como Deus, que de todos os discípulos, é esse João que deitava nos seios de Cristo. Glória a Deus. Uma multidão seguia Jesus. Da multidão que seguia Jesus, Jesus tem 70 discípulos. Dos 70 discípulos, 12 apóstolos. Multidão, 70. Dos 70, 12. Desses 12, só 3 oravam com ele no monte. Pedro, Tiago e João. E dos 3, só um deitava aqui, ó, com intimidade nos seios de Cristo. Ele está dizendo, de quem eu estou falando é de quem eu tive intimidade. Ou seja, não é só andar com Jesus, não é só orar junto, é ter essa intimidade de deitar no peito de Jesus, né? E você observa que era alguém que tinha intimidade, que tinha relacionamento, que vivia uma vida com Jesus, que não era só de andar com Jesus, não é, ou seja, exemplos, não é só vir aos cultos, não é só participar da escola bíblica, não é só vir para o culto de quarta-feira, não é só vir para o culto de domingo, mas é viver, é se relacionar, é andar. Eu estou no trabalho, eu estou caminhando, eu estou vivendo, eu estou tendo intimidade com Jesus, eu estou em casa, estou fazendo meus afazeres, eu estou andando, estou caminhando, estou tendo intimidade, estou conversando com o meu mestre, né? É saber quem era Jesus, e ele sabia quem era Jesus. Ele não só caminhava, ele não só orava, mas ele tinha intimidade profunda com Jesus. Isso é a coisa mais linda. E é interessante que Jesus é Deus, como Deus ele veio à Terra, e esse Jesus, Deus que veio à Terra, teve uma intimidade
com os seus discípulos, mas principalmente com João. João está falando de um Deus não que ele ouviu falar, mas de um Deus que ele conviveu. Sabe que Maria, irmã de Lázaro, ela é citada 3 vezes na Bíblia. 3 vezes Maria é citada na Bíblia. E as 3 vezes que Maria aparece citada na Bíblia, ela aparece da mesma forma. A primeira vez ela é citada aos pés de Jesus aprendendo. Marta está cozinhando, mexendo lá na cozinha, nos afazeres, e Maria está aos pés de Jesus aprendendo. É a primeira vez que ela é citada. Segunda vez que ela é citada quando Lázaro morre e ela vai aos pés de Jesus e chora dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela aparece pela segunda vez também aos pés de Jesus chorando. Ela aparece em primeiro lugar aos pés de Jesus para aprender. Em segundo lugar, ela aparece aos pés de Jesus para chorar. E em terceiro lugar, João capítulo 12, ela vai aparecer de novo aos pés de Jesus, derramando óleo sobre os pés de Jesus e adorando. As 3 vezes que Maria aparece sempre aos pés, para aprender, para chorar e para adorar. Muito interessante. Meu bem, deixa eu falar uma coisa aqui, que é muito interessante, uma coisa sobre Marta e Maria. Marta estava fazendo seus afazeres, não é isso? Estava fazendo suas coisas de casa, porque estava querendo preparar, eu também vejo no ponto positivo de Marta, ela estava querendo preparar o melhor para o mestre. E Maria, ela escolheu estar ali entregue totalmente ao mestre, ouvir o mestre, ela queria buscar, ela queria ter mais intimidade com o mestre, que ela não está errada. Só que eu quero falar aqui, existem outros, vários, mas eu quero falar 2 tipos de intimidade. Existe a intimidade que você tem com o mestre, quando você está na sua casa, fazendo seus afazeres, na sua faculdade, no seu trabalho, dentro de casa, você pode estar ali fazendo os seus afazeres e tendo intimidade com o mestre, né? Só que existe também a segunda fase de intimidade, que é você largar tudo que você está fazendo e dar totalmente a sua atenção para o mestre. Não sei se já aconteceu isso com vocês, já aconteceu comigo várias vezes, e eu tenho certeza, você que está aqui também, possa ser que já aconteceu com você também, de você estar fazendo uma coisa e, de repente, eu estar fazendo alguma coisa e, de repente, o Espírito Santo me incomodar. Para tudo, larga tudo, vai orar. E é muito interessante que o seu coração queima. Só que nós temos que ficar atentos para nós obedecer e seguir aquela voz, aquele queimor que está dentro de nós. Porque, às vezes, nós falamos assim, não, o Senhor está me chamando porque Ele quer ter um particular, Ele quer que eu ore, porque Ele quer ter intimidade, algo Ele quer passar para mim. Mas eu só vou terminar de lavar essa louça aqui, só vou terminar de lavar essa taça aqui e já eu vou. Mas o Espírito Santo, ele não quer que você termine de lavar a taça. Ele não quer que você termine o estudo. Ele não quer que você termine de fazer. Ele quer que você larga tudo o que você está fazendo e corra para ter um particular, sua intimidade com Ele. E, às vezes, quando nós deixamos para depois, vai esfriando. Aí você vai se envolvendo em outras e outras coisas e vai acabando aquele queimor, aquela vontade de buscar. Então, assim, existe 2 tipos de intimidade. Quando você está fazendo as suas coisas, você pode estar ali fazendo as suas coisas e conversando com o Senhor. E sentindo a presença dEle. O Senhor, Ele é muito de falar comigo quando eu estou fazendo as minhas coisas. Ele é muito de ministrar no meu coração. E quando você está fazendo as suas coisas, quando você está conversando com o Senhor, você está tendo intimidade com Ele. Ele está ali lado a lado com você. Mas existe a segunda intimidade, que quando ele fala assim, larga tudo, Cleude, larga tudo, Glaucio, larga tudo, você que está aqui me assistindo, larga tudo e vai para o seu quarto, vai para o banheiro, vai para algum lugar, porque eu quero conversar agora, só eu e você. Não quero ver você lavando louça, não quero ver você nada. Eu quero agora nós 2. Obedeça. Mas eu só quero te dizer uma coisa. Esses 2 tipos de intimidades. Quando você está fazendo as suas coisas, você pode ter intimidade com o mestre. E quando você larga tudo e vai na tua oração, no teu particular, também você pode ter intimidade. Mas o que não pode acabar é a sua intimidade com Jesus. Aleluia. E só consegue, preste atenção, você que está conosco nessa lição, só consegue viver essa intimidade
quem conhece Jesus como ele é. Exatamente. E ele é Deus. Você só vai ter a verdadeira intimidade com Jesus quando você reconhecer Jesus como ele realmente é, que é o tema da nossa lição. Tem muita gente que quer ter intimidade com Jesus, mas pensa que Jesus é um recebedor de espírito, pensa que Jesus é um poeta. Você nunca vai ter intimidade com esse Jesus. Você só vai ter intimidade com esse Jesus quando você entender o que essa lição está trazendo, que Jesus é Deus, que Jesus é Deus. Primeiro tópico da nossa revista, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Primeiro subtópico, Jesus é Deus. E esse João que nós estamos falando, que a gente vai falar muito de João, esse João que, quando escreveu com uma mente de judeu, uma mente monoteísta, acreditando apenas em um único Deus. Esse João que disse, esse único Deus eu conheci e convivi com ele. Deitei aqui, no seio dele. Esse João vai falar de um companheiro dele. De um companheiro dele, a saber, Tomé. Não é mesmo? Isso aí. Aí fala aí no subtópico, né, do ponto 1, que fala Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o Verbo era Deus. João 1, ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, vamos ler João capítulo 20, versículo 28, que fala aí sobre Tomé. Ao que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Só que se você ir mais um pouquinho, antes do versículo, no contexto aí, antes do versículo 28, 26, fala assim, passando 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. E Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio e pôs no meio deles e disse, que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Tomé precisou tocar. Tomé precisou sentir a presença. Tomé precisou ter a certeza, tocar em Jesus e falar assim, esse aqui realmente ele disse, é o eu só vou crer se eu tocar. Eu só vou crer se eu tocar. Enquanto eu não tocar, não adianta eu só ver. Não adianta eu só vou precisar tocar. E quando ele toca, quando Jesus fala, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e põe no meu lado. Aí quando ele estende, ele toca em Jesus, ele fala assim, realmente é o Senhor meu, Deus meu. E esse Senhor meu, esse Senhor que Tomé reconheceu, que ele foi incrédulo, mas ele reconheceu que realmente era o Senhor Jesus, que era Jesus. Ele falou assim, esse é meu Senhor e ele também é o meu Deus. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. E esse Senhor, esse seu Deus, que quer curar, quer sarar tudo aquilo que tem doído, tem machucado, tem ferido a sua alma, o teu coração. Apenas reconheça que Ele é o seu Senhor e o seu Deus. Que apenas você reconhecendo isso como seu Senhor e como seu Deus, você pode ter certeza que tudo aquilo que aflige a tua alma, tudo aquilo que machuca o teu coração, Ele trata, Ele cura, Ele restaura e Ele dá vida e saúde. A declaração de Tomé é dizendo, tu não és só Senhor. Tu não és só meu Senhor. Tu és meu Deus. Tu és o meu Deus. Gente, o texto está dizendo, Jesus é Senhor e Jesus é Deus. Mas o interessante é a possessão que ele faz, né?
Meu. Meu Senhor. Meu Senhor, meu Deus. Isso é muito gostoso. Gente, a gente consegue sentir a presença dele. É tão gostoso que não importa, meu bem, como você se encontra. Se às vezes você passou um dia aflito, um dia angustiado, um dia enfermo, um dia com o coração angustiado, mas mesmo diante da dor, mesmo diante da incredulidade, que foi como Tomé teve, mas quando Tomé toca, Tomé fala: ei, o Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu Deus, o meu Senhor, o meu Senhor que cura, o meu Senhor que sara, o meu Deus que sara. Gente, quando ele reconhece isso, que ele tem um Senhor, que ele tem um Deus e é dele. E quando nós reconhecemos algo nosso, nós falamos assim: isso aqui é meu. Quando eu falo assim, não foi apenas eu pegar algo aqui e falar assim: ó, essa taça é minha. Não, quando eu apenas pegar e falar assim, essa caneta é minha, não. Eu não estou falando de um objeto, eu estou falando do meu Senhor, do meu Deus, do meu Senhor, do meu Deus que me entende, que me compreende, que me vê, que me enxerga, que cuida de mim, quando ninguém consegue entender. Ei, por isso a importância de você reconhecer que Ele é o seu Senhor, mas Ele também é o seu Deus. É muito lindo isso. Alguém numa faculdade escreveu assim: Jesus está morto. Alguém numa faculdade um dia escreveu: Jesus está morto. Aí veio um jovem cristão e escreveu embaixo: Ele está vivo porque ressuscitou. Aí a mesma pessoa que escreveu a frase Jesus está morto, veio embaixo da resposta dele. Ele escreveu: Jesus está morto. Aí o outro veio: Ele está vivo porque ele ressuscitou. Aí o outro veio embaixo e escreveu: prove. E aí, presta atenção, ele escreveu: Jesus está morto. O incrédulo: Jesus está morto. Veio o jovem crente e escreveu: Jesus está vivo porque ressuscitou. Aí veio o incrédulo e escreveu embaixo: prove que ele está vivo. Aí ele escreveu embaixo assim: Ele está vivo porque falei com ele hoje. Aleluia. Ele está vivo porque eu falei com ele hoje. Tomé, porque me viste, creste. Para Tomé, Jesus disse: porque me viste, creste. Para Marta, ele disse: se creres, verás. Tomé não acreditou que Jesus pudesse estar vivo. E Jesus disse: eu estou, toque aqui. A gente não tem nem certeza que ele tocou. Jesus mandou Tomé tocar. A Bíblia não dá base para dizer se ele tocou mesmo ou não. Talvez tenha tocado ou não. Mas ele exclama: Jesus, quer tocar? Toque. Fica à vontade. Mas ele olha e diz: Senhor meu, Deus meu. Esse Jesus, que é Deus, ressuscitou. Porque morte não pode segurar o nosso Jesus, que é Deus. Então a gente tem esse texto de Tomé declarando que Jesus é Senhor e Deus, e nós temos o texto de 1 João, epístola, 1 João capítulo 5, versículo 20, que diz assim: olha o que João, o mesmo João do Evangelho, agora escrevendo a sua epístola, ele está dizendo: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Agora preste atenção na Bíblia. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Porque Jesus não é Deus, Jesus é Filho de Deus. Ei, olha o que João diz. João está chamando Jesus de Filho de Deus. E está dizendo: esse Jesus, Filho de Deus, este é o verdadeiro Deus. Jesus é Deus. E a Bíblia é enfática em dizer que Ele é Deus. Aqui é já terminamos o primeiro subtópico, Jesus é Deus. E agora o segundo subtópico, seus atributos. E tem 2 atributos aqui que a gente quer destacar. O primeiro atributo é o atributo de Jesus como onipotente,
E o segundo atributo é o atributo de Jesus como eterno. Podemos falar do Jesus como onipotente? Sim. Em Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 1, no versículo 7 e 8, que diz assim: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. No versículo 8, que diz assim: Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso que cuida. O Todo-Poderoso que cuida de nós em cada detalhe. Ele é o mesmo. E Ele vai continuar cuidando, zelando. Que você possa entender que Ele é um Todo-Poderoso que você pode contar. Não existe outro além dele. O versículo já é claro. Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Todo-Poderoso. Não tem homem, não tem ninguém aqui nessa terra que pode se colocar como Todo-Poderoso além do nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso que cuida de nós, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos ajuda nos momentos mais difíceis. E é interessante que o texto, para ficar bem claro, o texto é de Jesus. O texto é de Jesus. Ele vem sobre as nuvens. Vão olhar para aquele que transpassaram. Jesus foi transpassado por uma lança. O texto está falando sobre Jesus. Aí Jesus, no versículo 8, está dizendo: Eu sou Jesus, o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor Deus, novamente mostrando que Ele é Deus. Aquele que era, que é, que há de vir. Quem é que há de vir? Jesus. Sim. Todo-Poderoso. Essa expressão Todo-Poderoso, que é dado a Deus, aqui também está sendo atribuído a Jesus. Por que que esse texto está falando isso? Para mostrar que Jesus é todo-poderoso. E como esse atributo de onisciência, os três oni de Deus, né? Onisciência, onipresença e onipotência. Esse atributo da onipotência, que é atribuído a Deus, também é atribuído a Jesus. Então, Jesus é Deus. Mais uma confirmação que Jesus é Deus. O segundo atributo é o atributo da eternidade. E o texto é Isaías capítulo 9, versículo 6. Falamos do atributo da onipotência e agora o atributo da eternidade, Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, meu amor, é uma profecia de Isaías falando acerca de Jesus. Isaías 9, 6. Olha que interessante. Preste atenção nisso aqui. Ei, você em casa, dobre a sua atenção nisso aqui, que isso aqui é forte. E anote, gente, anote. Não tem como você vir para uma escola bíblica, você está assistindo uma escola bíblica dominical e você não anotar. Tem que estar com caderno, caneta, papel, anotando, com a sua revista aí, acompanhando, para que você, não adianta você achar que você vai ouvir e você, pronto, eu ouvi já é o suficiente. Não, é importante que você anote, para quando você, aquela lição, a lição 5, Jesus é Deus que foi dado, foi falado tal coisa, mas eu não estou lembrando como é que foi. Então, você vai lá nas suas escritas, nas suas anotações, e você vai ler, e você vai lembrar, e você vai entender cada dia você tem que estar, não só você anotar e deixar lá na gaveta, mas sempre lendo, ruminando, lendo e relendo aquilo que você anotou, que é assim que você entende e aprende a palavra do Senhor. Nós estamos em uma escola. E olha que interessante, Isaías 9, 6. Eu vou ler, preste atenção você em casa. Porque um menino nos nasceu. Nos nasceu é passado, presente ou futuro? Passado. O menino nos nasceu. Verbo passado. Um filho se nos deu. Verbo passado.
Aqui tem tanta coisa aqui. Ó, vamos lá. São duas coisas. Um menino nos nasceu. Passado. E um filho se nos deu. Só vou parar aqui. Os dois estão no passado. Tanto nasceu quanto deu. Só que um nasce e o outro é dado. O nasceu é o Jesus de Maria. O deu é o Jesus, Filho de Deus. Vou falar de novo. Um menino nos nasceu, fala do nascimento de Jesus, Filho de Maria. Mas um filho se nos deu, fala do Jesus Deus. Porque Deus amou muito a maneira que deu. Então vamos lá, vamos continuar. Um menino nos nasceu, nascimento de Jesus por Maria, e um filho se nos deu. Nascimento, a entrega do Pai, mas está no verbo passado. Agora, o governo está sob os seus ombros. Está é passado, presente ou futuro? Presente. Então, primeiro, 2 verbos do passado e um verbo do presente. O menino nos nasceu, passado. Um filho se nos deu, passado. O governo está sobre os seus ombros, presente. E o seu nome será futuro. Afinal de contas, essa profecia está falando de passado, de presente ou de futuro? Porque ele usa 2 verbos no passado, um verbo no presente e um verbo no futuro. O menino nasceu ou vai nascer? O poder está ou esteve? Ele é ou ele será? Por que disso? Porque isso aqui é uma visão profética. Pega essa. E na visão profética, você vê o que vai acontecer como se já tivesse acontecido. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que eles não pegaram não, viu? Ó, vou fechar a revista e vou embora para casa. Vocês pegaram isso aqui? Ele está falando de algo que vai acontecer, está tendo uma visão profética do Jesus que vem. Só que a visão profética é tão poderosa que você vê o que vai acontecer como se já tivesse acontecido. Essa visão profética, o crente recebe quando ele tem fé. A fé te dá esse espírito profético. Você consegue ver o que vai acontecer como se já tivesse acontecido. Então ele usa 3 verbos. Passado, presente e futuro. Para dizer da mesma coisa. E aí ele vai dizer, falando sobre Jesus, ele está falando sobre Jesus. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Algumas versões está assim, ó, Maravilhoso, vírgula, Conselheiro. Mas a versão mais original, eu não sei como é que está na sua, se tem. Você não está Isaías, não. Algumas versões está Maravilhoso, vírgula, Conselheiro, vírgula, Deus forte, vírgula, Pai da eternidade, vírgula, Príncipe da paz. A minha versão está correta, porque no original é Maravilhoso Conselheiro. Essa é a versão original. Maravilhoso, quem é Jesus? Número 1, ele é maravilhoso conselheiro. Número 2, ele é Deus forte. Aleluia. Jesus é Deus? É. Por quê? Porque quando Isaías vai profetizar sobre Jesus, sobre o menino que vai nascer, ele está dizendo, esse menino que vai nascer, ele é Deus forte. Além disso, ele não é só eterno, ele é Pai da eternidade. O que é Pai? Pai é alguém que é superior, é alguém que gera. Eu sou pai do Arthur e do Israel. Não seria sozinho sem você. Em ordem cronológica, eu sou pai do Israel e do Arthur. Ou seja, eu gerei ele. A Bíblia está dizendo que Jesus, além de ser Deus forte, ele é Pai da eternidade. Sabe o que significa isso? Que a eternidade só existe por causa de Jesus. Aleluia. Jesus não é só eterno, Jesus gerou a própria eternidade. E Glória príncipe da paz. Então, nós estamos lendo aqui os atributos de Deus. Vimos os atributos de Jesus como Deus. Em Apocalipse, ele é todo poderoso. E em Isaías, ele é Pai da eternidade. Aqui está maravilhoso, não tem vírgula na minha não. Conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Então está correto também. Maravilhoso conselheiro. Está como no original. Maravilhoso Isso, conselheiro. Isso. Show de bola. Vamos lá.
Então a gente vai agora para o capítulo... Para o ponto 2. Né, ponto 2. Ponto 2, capítulo 2, tópico 2, que diz a heresia que nega a divindade de Jesus. Nós acabamos de falar que Jesus é divino, acabamos de provar biblicamente que Jesus é Deus, porém existiu uma heresia, um pensamento herege lá no passado que afirmou que Jesus não é Deus. E é sobre este pensamento que afirma que Jesus não é Deus que nós vamos começar a falar um pouquinho aqui. Que é no ponto 2 aí, no subtópico 1, né? Que fala sobre os arianismo, né? E para os arianismo, gente, é um nome meio estranho, tá? É meio arianismo. Falar igual meu bem sempre fala, se falar 3 vezes, fala em línguas. Arianismo. Para os arianismo, houve um tempo que Jesus não existia. Para eles, Jesus só passou a existir depois, né? Mas que houve um tempo que Jesus não existia. A frase predominante deles é essa. Houve um tempo que o verbo não existia. Exatamente. No princípio era o verbo, mas que princípio é esse? Esse princípio, ele não existia porque, para eles, esse verbo que é Jesus foi criado. Foi criado. Embora nós já estudamos em lições passadas sobre a heresia como os monarquismo e o ebionismo, que foram as primeiras heresias que surgiram na igreja, essa aqui, todavia, foi a mais avassaladora. A nossa lição diz que ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Sim. Praticamente o arianismo diz o seguinte, nós lemos que acabamos de ler que ele é todo-poderoso, acabamos de ler que ele é pai da eternidade, ou seja, a eternidade só existe por causa dele, e eles disseram, não, teve um tempo dentro da eternidade que Jesus não existia. Como que teve um tempo da eternidade que Jesus não existia, se a eternidade só existe por causa dele? Se ele é pai? Exatamente. Como? Então, qual é o problema dessa heresia? E aqui eu já passo para o subtópico 2. Suas explicações. Não a explicação nossa, a explicação dos arianistas. Eles são chamados de arianistas porque quem criou isso foi um homem, um teólogo chamado Ário. Isso. Esse tal de Ário que inventou isso, e todos que seguem esse tal de Ário é chamado de arianistas. Qual é o problema deles? Eles pegam, e esse erro é cometido por muita gente, eles pegam passagens soltas. Um versículozinho aqui, outro versículozinho ali, outro versículo aqui. Aí, por causa desses versículos soltos, eles criam uma doutrina. O nosso comentarista diz que eles pinçam as Escrituras. O que é pinça? Dá uma pincelada, né? Eles pinçam. Um negocinho aqui, outro negocinho ali. Tem um negócio que as mulheres usam na sobrancelha. Qual é o nome? A pinça, para fazer a não sobrancelha. Você não vai tirar todos os fios da sobrancelha, né? Você vai... Pinça é fio por fio. Aí o nosso comentarista diz que esses seguidores pinçavam as Escrituras. É exatamente isso. É como uma pinça. Pega um versículo aqui, outro versículo aqui, outro versículo aqui. E a gente sabe que a Bíblia não se interpreta lendo versículos isolados. A Bíblia se interpreta lendo texto com contexto. O que, por exemplo, você fez ao ler sobre Tomé? Você disse, bora ver um pouquinho o contexto, o que aconteceu aqui para ele fazer essa declaração. Isso é contexto. Se você pega um texto isolado e quer interpretar a Bíblia a partir desse texto isolado, você vai cometer heresia. E heresia sai exatamente disso. Anote essa frase. Se você não anotou nada até agora, essa frase você precisa anotar.
texto sem contexto é pretexto para a heresia. Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Estas heresias, elas nascem exatamente dessas pinceladas que este povo traz. Gente, por isso que eu falo, meu bem, é importante você participar da escola bíblica. É importante você se alimentar da palavra. É importante você estudar a palavra. É importante você aperfeiçoar na palavra, para que você não venha engolir qualquer coisa que te ofereça aí fora. Para que você não venha se alimentar, não só aí fora, dentro das igrejas mesmo. Você está entendendo? Para você não venha se alimentar de qualquer coisa. É que, às vezes, uma pessoa está até no púlpito. E, às vezes, está ali pregando, está ali, às vezes, dando um seminário e está aplicando, falando heresias, e você, como você não tem conhecimento bíblico, você está se alimentando. Entendeu? Então, por isso, você vir aos cultos à noite, no domingo, é importante, importantíssimo, mas não é o suficiente. Você via os cultos nas quarta-feiras, são importantíssimos, mas não é o suficiente. É importante você participar da escola bíblica dominical. É importante você fazer um curso de teologia. É importante você estudar. É importante você se aprofundar na palavra. Mas quando eu falo para você estudar, para você se aprofundar, não é para você sair discutindo Bíblia aí com ninguém, não. Debatendo Bíblia, ou se enchendo o peito e falando assim, agora eu sou teóloga, agora eu posso falar. Não, é para você saber defender a sua fé, defender quem você crê, defender em quem você acredita, defender o seu Jesus, que ele não apareceu do nada, não, é desde o princípio, entendeu? Porque se você não ter nenhum conhecimento nenhum, você vai, que eles estudam. Eles errado, mas estuda. Errado, mas estudam. E você vai estudar, mas de maneira correta, de maneira certa. Então, eu lhe convido a você participar da escola bíblica. Eu lhe convido a você fazer um curso de teologia, não em qualquer lugar, não em qualquer esquina, mas aqui, para a honra e glória do nome de Jesus. Nós temos o nosso curso de teologia aqui na igreja. Então, estuda, se prepara, para você não engolir qualquer coisa, para você conhecer quem você é em Cristo Jesus, para você saber da sua identidade. Então, é importante você estudar a palavra, para você não sair engolindo, comendo qualquer comida por aí. Aproveite, porque ainda há tempo. Você que não se matriculou para o curso teológico, ainda há tempo de você se matricular para o nosso curso teológico. Para a gente terminar aqui este tópico 2, do terceiro subtópico, tem um textozinho que a gente separou, de João capítulo 14, versículo 8 e 9. Você pode ler para nós, meu amor? Sim, posso sim. João capítulo 14, versículo 8 e 9. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, versículo 9, Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Uau! Filipe, Jesus, a gente só quer uma coisa. A gente só quer ver o Pai. Porque para ele, ainda a revelação não estava completa. Entendam, gente, até para os discípulos, quando Jesus andou nessa terra, a revelação foi dada progressivamente. Sim. Hoje nós temos revelação total. Mas até para os discípulos, a revelação foi dada progressivamente. Então, ele diz, na cabeça de Filipe, Jesus era um e o Pai era outro. Aí ele disse, mostra-nos o Pai, queremos ver o Pai. Aí Jesus disse, Filipe, há tanto tempo andando contigo. Tem quase 3 anos que nós estamos andando juntos, você não me conhece? Você quer conhecer o Pai? Aqui o Pai.
Meu bem, é muito importante isso aqui, quando mostra-nos o Pai e fala assim, como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você ainda não me conhece, você ainda não me conhece há tanto tempo. E você acredita que ainda existe pessoas dentro da igreja dessa forma? Não, eu não conheço. Mostra-nos o Pai, eu não conheço o Pai. Eu não conheço Deus. Mas, Filipe, há tanto tempo. Mas você há tanto tempo está aqui comigo. Mas você há tanto tempo participa dos cultos. Mas você há tanto tempo lê minha palavra. Mas você há tanto tempo caminha comigo e você está pedindo para mostrar o Pai. Para mostrar quem é o Pai. Ou seja, percebe que Filipe não conhecia o Pai. Ele andava com o Pai, mas não conhecia o Pai. E como existem pessoas assim. É como eu ter meus filhos, meu bem tem o Israel Henrique, o filho, nós temos os nossos filhos, e os meninos convivem com ele, está com ele, mas ele chega e fala, eu não conheço o pai, mostra-me o pai. Mas o pai está com ele dia a dia, está todos os dias com ele, anda lado a lado com ele, e ele não conhece o pai. Assim foi Filipe. Filipe estava com o pai e não conhecia o pai. Pediu para mostrar o pai. Na cabeça dele, Jesus era um. Isso. E o pai era outro. Pai era E outro. Jesus está dizendo, eu sou Deus. Ou seja, na cabeça e o pai dele, somos um. Ele só conhecia Jesus. Exato. Para ele só conhecia Jesus. Ele não conhecia o pai. Ei, Jesus é Deus. E esse Jesus que é Deus está com você, está comigo, está conosco. Né? Estava com Filipe o tempo todo, mas Filipe não conhecia o Pai, ele só conhecia Jesus. A gente conseguiu entender, estamos conseguindo entender a verdade de quem é Jesus. Acabamos de falar que existia no passado uma heresia chamada de arianismo, que negava esse Jesus Deus. Mas ainda hoje, tópico 3, ainda hoje existem aqueles que acreditam o arianismo como a nova roupagem. É o arianismo com a nova roupagem. E aí a lição aqui destaca 4 arianismo com a nova roupagem. Terceira parte da lição, implicações do arianismo na atualidade. Ou seja, o arianismo com a nova roupagem. E aí o nosso comentarista traz pelo menos 4. A primeira, a Bíblia é chamada tradução do Novo Mundo. O que esta Bíblia, ela só quem usa, só tem uma igreja que usa ela, que são as Testemunhas de Jeová, que eles têm essa Bíblia, tradução do Novo Mundo. O que eles dizem nessa Bíblia? Eles adaptaram essa Bíblia ao moldes deles, eles pegaram a Bíblia e adaptaram às crenças dele, para dizer que essa Bíblia deles é verdadeira, só que eles adaptaram a crença deles, chamada tradução do Novo Mundo, onde eles negam que Jesus é Deus, e eles colocam lá que Jesus foi simplesmente criado. Eles falam que Jesus foi criado. Eles se denominam cristão, mas não aceitam o Jesus Deus. Eles aceitam o Jesus criatura de Deus. Isso. É a nova roupagem do arminianismo. Há uma segunda roupagem do arianismo, de arianismo, que é os Hare Krishna. Aquele povo meio oriental, né? Hare Krishna, Krishna. Para eles, Jesus foi fenomenal, Jesus existiu. Mas Jesus não é Deus. Jesus foi um guru. Esse guru vem desse
povo hinduísta, de Hare Krishna. Jesus foi um guru. O que é um guru? Um guia. Ou seja, para eles, Jesus foi só um guia espiritual. Um guia Que espiritual. Jesus foi um guia espiritual. Os hinduístas têm muito isso. Guia espiritual é tipo um mestre, um orientador, alguém muito sábio, que me orienta, o meu professor, muita sabedoria. Jesus foi isso, Jesus foi um guru, um guia espiritual, um mestre que andou aqui na terra, ensinando coisas bonitas. Nós aceitamos os ensinos. Olha que bonito você conversar com a Hare Krishna. Nós aceitamos Jesus, foi um sábio. Olha como é que é bonito. Jesus foi um sábio, um guia espiritual, alguém que nos guiava em toda a verdade, mas não admitem ele como Deus. E Jesus não é o nosso guia espiritual. Jesus é o nosso Deus. É o nosso Deus que cuida de nós, que nos sustenta, que caminha lado a lado conosco. A gente tem a tradução do Novo Mundo, estamos aqui dentro da revista, viu, gente? O segundo, o Hare Krishna. O terceiro, qual é o terceiro aí, meu amor? Alcorão. O Alcorão. Você sabe o que é Alcorão? Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos. E no livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, eles falam o quê? Eles acreditam que Jesus é só um mensageiro. Eles falam, não, Jesus veio. Jesus é só um mensageiro. Para eles veio. Talvez eu vou errar alguns nomes aqui, mas para os muçulmanos veio Noé, primeiro profeta de todos, Noé. Depois veio Abraão, Moisés, Jesus. Olha, eles colocam Jesus nesse bojo. Primeiro grande mensageiro, Noé. Segundo, Abraão. Terceiro, Moisés. Quarto, Jesus. Mas Jesus é só o quarto mensageiro. E o quinto e melhor mensageiro, Muhammad, Maomé. Então, para eles, são 5 grandes mensageiros. Sim. Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. Ou seja, eles colocam Jesus no bojo de Moisés e de Maomé. Porque para eles Jesus não é Deus. Para eles Jesus é apenas mais um mensageiro. Foram 5 mensageiros e Jesus é só mais um. É uma roupagem atual do arianismo. E por último, e não menos importante, a gente tem tradução do Novo Mundo, os Hare Krishnas, o Alcorão, e por último, não menos importante, os reencarnacionistas. Quase que não sai. Reencarnacionistas. E os reencarnacionistas acreditam que Jesus é o quê? Para eles, Jesus é só um médium. Só um médium. O que é médium? Médium é alguém que diz, eu agora vou receber aqui o espírito do fulano que morreu. Inclusive, eles dizem que Jesus Cristo, olha o que eles dizem, que Jesus Cristo, é porque mostra que ele é realmente médium, que Jesus era o homem e Cristo era o espírito que estava em Jesus. Por isso que ele é chamado de Jesus Cristo. Vamos só abrir um parênteses aqui, meu bem, e falar. Gente, quem morre não volta. Ah, mas por que você está falando isso? É porque, eu vou falar a verdade para vocês, tem crentes que ainda acreditam que quem morre volta. Ah, fulano de tal, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, parará, faleceu e o espírito dele apareceu para mim em sonho e me deu um recado. Isso não é de Deus. Quem morre não volta. Mas eu sonhei. Não, Cleude, mas apareceu para mim. Não foi a pessoa que morreu que apareceu para você. Ali foi diabo. É demônio. Entendeu? Porque quem morre, que às vezes... Não, mas foi minha mãe, foi meu pai. Não foi. Pode ter vindo com a aparência de sua mãe, com a aparência de seu pai, mas é demônio. Para te enganar, para te confundir, para te deixar com medo, para você abalar a sua fé,
para deixar você confuso, então fica atento a isso. Quem morre não volta. É importante deixar isso, claro, porque tem muita gente ainda confusa, e tem várias pessoas aqui assistindo a nossa escola bíblica, né? E possa ter que ter alguém novo convertido, né? Então é importante esclarecer isso. A Bíblia diz assim: ao homem, isso é Bíblia, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso é um texto bíblico. Nós não acreditamos em reencarnação, que a pessoa morre e volta em outro corpo, volta, morre, vai voltando, entrando em outro corpo. Morreu é uma vez só. E nós não acreditamos que Jesus recebia o Espírito do Cristo. É isso que eles falam. Jesus é um, Cristo é outro. Jesus era o médium e Cristo era o Espírito que o Jesus recebia. Nós não cremos nisso. A expressão Jesus Cristo, a expressão Cristo é Machia. Yeshua HaMachia. Jesus o ungido. A palavra Cristo é ungido. Ok? A palavra Cristo é ungido. E eu quero caminhar para encerrar. Meu Deus, foi rapidinho. Quero caminhar para encerrar falando sobre a mulher samaritana aqui, que tem tudo a ver com a nossa lição, que nós estamos em João capítulo 4, a mulher samaritana. Meu amor, a mulher samaritana chegou para Jesus. Jesus disse: dá-me um pouquinho dessa água. A mulher disse: como sendo tu um judeu, me pede a mim de beber, eu que sou mulher samaritana. Ela viu ele como um judeu. Aí ele disse para ela: se tu soubesse quem me pede de beber dessa água, tu que me pediria e eu te daria água da vida. Ela disse: Senhor, tu não tem como tirar água desse poço? Onde tem água da vida? Primeiro ela chama ele de judeu. Agora chama ele de Senhor. Aí ela disse: dai-me de beber dessa água para que eu não tenha mais que voltar aqui e beber dessa água do poço. Ele disse: vai, chama teu marido. Ela: não tem marido não. Ele disse: disseste bem. 5 maridos você teve, e esse que você tem não é teu. Ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Primeiro ela vê ele como um judeu. Depois ela vê ele como um senhor. Senhor ali não senhor de soberania, mas senhor de tratamento respeitoso. Depois ela vê ele como um profeta. Mas depois que Jesus fala palavras poderosas para ela, ela sai correndo pela cidade e diz: vede um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Ela disse: primeiro eu vi ele como judeu, mas depois eu vi ele como Senhor. Depois a minha visão melhorou, eu vi ele como profeta. Mas agora eu entendi a revelação total. Ele é o Cristo. Tem muita gente assim. Para os Hare Krishna, Jesus é apenas um mestre, um guia. Para os muçulmanos, ele é apenas mais um mensageiro. Para os reencarnacionistas, Jesus é apenas um médium. Para filósofos, Jesus é apenas um poeta. Para os intelectuais, Jesus é apenas um professor. Para os esotéricos, Jesus é um extraterrestre. Para os místicos, Jesus é um espírito que aparece. Mas para nós, que somos salvos, Jesus é Deus. Glória a Deus. Considerações finais, meu amor? Que Jesus é o seu Deus. Que sempre quando tentarem falar algo, isso, aplicar alguma heresia, né, que Jesus não é Deus, ou que Jesus apareceu do nada, ou que Jesus... Lembre de uma coisa, que Jesus, desde o princípio, Jesus já existia. Jesus é o seu Deus. Jesus é aquele que nos momentos que você se encontra assim, em aflição, em desespero, você pode clamar pelo seu Jesus. Você pode clamar pelo seu Senhor. Você pode clamar pelo seu Cristo. Você pode clamar pelo seu Deus, que Ele te socorre, que Ele te ajuda,
que Ele estende as mãos sobre você e te levanta, não importa a situação que você se encontra, não importa que se você se encontra caído, não importa se você se encontra caída, Ele estende as tuas mãos e te levanta e se manifesta e fala assim: eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Jesus, eu sou o seu Deus, eu sou o seu Cristo, que te levanto, que te coloco de pé e falo com você que não é o fim, que eu tenho bênçãos, eu tenho milagre sobre a tua vida. Aquieta o teu coração, que Jesus é Deus na tua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Fica com Jesus, o seu Deus. Glória a Deus. Queridos, esse foi o nosso EBD Podcast. Como eu orei no início, eu vou pedir que você nos despeça com a oração. E já agradecendo a todos vocês, vamos orar, agradecer. Gostei, gente. Se você gostou aí, comente aí, deixe seu comentário. Gostei muito, quero fazer mais com você. Quero fazer mais com você, meu amor. Amém? Gostaram? Amém. Comente aí. Se não gostou, comente também que gostou. Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer a Deus por mais uma escola bíblica dominical, por tudo aquilo que o Espírito Santo, que é o nosso professor de excelência, nos ensinou nesta manhã. Paizinho querido, nós te damos graça, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa manhã, por tudo aquilo que o Senhor falou em nossos corações. Muito obrigada, Pai. E não nos deixa ser confundidos, não nos deixa nós sermos enganados, não nos deixa ser levados por qualquer alimento, por qualquer comida, por qualquer palavra, Pai, mas que o Senhor venha nos fortalecer, nos renovar, abrir os nossos olhos e nos dar a cada dia mais alimento vivo do céu, alimento vivo que vem do Senhor, Pai. Continua conosco, continua com este homem, continua com esta mulher, continue com a tua igreja, renovando, fortalecendo, dando entendimento e conhecimento da tua palavra dia após dia. É o que eu te peço e te agradeço. Muito obrigada por esta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua participação conosco. Espero que você continue sempre conosco. Hoje à noite é ceia do Senhor. Primeiro domingo do mês, hoje à noite é ceia do Senhor. Esteja conosco hoje à noite aqui em um poderoso culto. Se você puder, esteja aqui na Igreja Assembleia de Deus Missão Josué, no bairro de Jardim América, Cariacica. Deus abençoe e até o próximo podcast, EBD Podcast, em nome de Jesus. Tchau, tchau, povo de Deus.